Segunda Guerra Mundial foi, sem sombra de dúvidas, o conflito mais terrível que o século XX enxergou, né? Com quase 50 milhões de mortos, a participação de praticamente todos os países do mundo em alguma medida, uma terrível mortalidade da população civil, enfim, um conflito que, sem sombra de dúvidas, chocou as sociedades de todo o mundo, né? Trouxe atenção para assuntos como a defesa dos direitos humanos, da dignidade humana, né? Para a necessidade de uma maior cooperação internacional, entre outros fatores. Só que a Segunda Guerra Mundial ela começa muito por conta de uma política agressiva de expansão da Alemanha no continente europeu. E essa política agressiva ela vai levar a Alemanha, entre 1939, entre 1º de setembro de 1939, início da guerra, e 1941, a uma brutal expansão dentro do continente europeu, especialmente da Europa continental. Nesse primeiro momento, a Alemanha ela firmou um tratado de não agressão com a União Soviética, o que evitava que ela precisasse entrar numa guerra em duas frentes, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, diga-se de passagem, e a Alemanha parte para o ocidente da Europa para atacar diversos países ocidentais e ocupar esses países que fossem rivais. Agora a Itália não vai ser ocupada, afinal a Itália era parceira ideológica, militar, política da Alemanha nessa época. E o alvo alemão principal era a França. Por quê? Porque existia um revanchismo alemão em relação à França, que tinha como base o Tratado de Versalhes. Esse tratado, assinado no final da Primeira Guerra Mundial, era um tratado extremamente punitivo para os alemães. Era um tratado que estipulava uma série de medidas bastante severas para a Alemanha e que durante muito tempo foi visto como muito prejudicial para o desenvolvimento econômico, social, para a autonomia, para a recuperação econômica da Alemanha. Então a França era o grande alvo. A nossa questão vai falar exatamente dessa disputa entre Alemanha e França. Vamos dar uma olhada. O objetivo de tomar Paris, marchando em direção ao oeste, era para Hitler uma forma de consolidar sua liderança no continente. Com esse intuito, entre abril e junho de 40, invadiu Dinamarca, Noruega, Bélgica e Holanda. As tropas francesas se posicionaram na linha Maginot, uma linha de defesa com trincheiras, na tentativa de conter a invasão alemã. Para a Alemanha, o resultado dessa invasão foi, só um comentário, a linha Maginot, que era essa super trincheira, como os franceses chamavam, foi uma tentativa de barrar o avanço de tropas germânicas. Ela foi construída após a Primeira Guerra Mundial, né, e na Segunda Guerra Mundial já estava pronta ali e tal. Isso que a linha Maginot ela não teve nenhuma efetividade. Afinal, a Segunda Guerra Mundial ela era muito mais móvel do que a Primeira Guerra Mundial. Então, aquela característica de guerra de trincheira ela acabou não funcionando. Mas vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. A ocupação de todo o território francês usando como base da conquista da Suíça e da Espanha durante a segunda fase da guerra. Primeiro, a Alemanha só ocupou metade do território francês. Segundo, a Alemanha não atacou a Espanha, que era uma parceira ideológica, fascista, tinha sido apoiada inclusive pela Alemanha, né, a Espanha de Franco, e não atacou a Suíça, que historicamente é neutra. Então, letra errada. A B. A tomada do território francês, que foi então usada como base para a ocupação nazista da África do Norte durante a Guerra de Trincheiras, exclui Guerra de Trincheira, não existe Guerra de Trincheira na Segunda Guerra Mundial, a B está errada. C. A posse de apenas parte do território devido à resistência armada do exército francês na linha Maginot. A linha Maginot não funcionou, ela não conseguiu barrar os avanços das tropas alemãs que conseguiram invadir o território da França efetivamente, então exclui a letra C também. D. Vitória parcial, já que o avanço inicial teve que recuar devido à resistência dos blindados do general de Gaulle em 40. O general de Gaulle foi o principal líder da resistência francesa contra a Alemanha, mas a resistência do de Gaulle sequer funcionava na França, né? Vai funcionar na Inglaterra, posteriormente na África, enfim, de Gaulle ele não vai conseguir barrar o avanço em 40. Na realidade, ele é o herói meio que da libertação da França. Em 45, né, quando a França já tinha sido invadida pelas tropas aliadas, depois de desembarque na Normandia, em junho de 44, o de Gaulle é o cara que vai liderar o processo de recuperação territorial. Então, o de Gaulle ele vai ser importante em 44 e 45, não em 40. Então, nosso gabarito é vitória militar da Alemanha, com ocupação de parte da França, principalmente a região norte da França, enquanto outra parte ficou sob controle do governo colaboracionista francês, o sul da França, ou também conhecido como a França ou República de Vichy. Vichy era a capital desse governo republicano, colaboracionista, de tendências fascistas, colaborava, portanto, com a Alemanha nazista, entregava judeus, entregava minorias, enfim.
e o governo de Vichy ele vai existir ali durante grande parte da Segunda Guerra Mundial, liderado por um francês, pelo Marechal Pétain, e vai apoiar o governo alemão, tudo bem? Então, gabarito letra E.